Você consegue imaginar como é a mente de alguém que vive trancado? E eu não falo apenas de alguém que foi para a prisão ou que passou muitos anos na cadeia. Eu falo de alguém que nasceu preso, que viveu preso e que nunca esteve lá fora. A gente pode comparar isso até mesmo com algum tipo de deficiência. Quem sabe uma cegueira? Uma pessoa que enxerga e fica cego vai sentir para sempre a tristeza de não recuperar mais a sua visão. Mas quem nasceu cego não tem a ideia exata de como é enxergar. Ele não sabe como é aquilo. E é exatamente sobre isso que eu quero levar vocês a raciocinar hoje. Como é quando alguém não sabe como alguma coisa funciona? Por exemplo, as pessoas que vivem dentro de paredes nunca e jamais viram a liberdade. Elas nasceram e cresceram, e isso já se estende a algumas gerações, completamente presas dentro das muralhas. Elas estão abafadas e oprimidas dentro das muralhas. Mas toda essa pressão não é sentida, porque eles nunca foram lá fora. As únicas pessoas que foram lá fora é a tropa de exploração. Mas na verdade, eles também não sabem como é a liberdade. Imagine uma pessoa que não é devorada pelos titãs. Imagine uma pessoa que é imune à fome dos titãs, que os titãs simplesmente ignoram ela. Essa pessoa vive fora das muralhas, não conhece o povo de dentro das muralhas e consegue viver sua vida tranquilamente ignorando os titãs. Ela pesca, ela caça e não existem muralhas impedindo a sua vida. Essa pessoa sabe o que é liberdade. E se essa pessoa imaginária fosse obrigada a morar dentro das muralhas, ela saberia o que é liberdade e sentiria falta da liberdade. Só que o povo que nasceu e cresceu há muitas gerações dentro das muralhas não sabe de fato o que é liberdade. Eles têm esse conhecimento completamente deturpado. As pessoas que vivem ali não conseguem raciocinar com clareza por não conhecer o mundo lá fora, sua vastidão, sua imensidão e simplesmente o sentimento de ser livre. O que eu quero ressaltar aqui é que não tem como você sentir falta de algo ou tentar exprimir algo que você nunca sentiu. É claro que se você já teve experiências um pouco parecidas ou já viu na internet, não vale. A gente tem que jogar a realidade de Attack on Titan, que não existe tecnologia e não existem nem coisas parecidas. Uma pessoa que viveu e cresceu dentro das muralhas sem tecnologia era proibida de ter a sua curiosidade do mundo lá fora. Isso porque os livros foram destruídos. A maioria foi queimado. Alguns foram escondidos e alguns pesquisadores tinham a posse desses livros, como os pais do Armin. O que importa é que essas pessoas não têm conhecimento da liberdade. Elas não sabem onde a liberdade começa e nem aonde a liberdade termina, os limites para ela e como viver em liberdade. Como seria para um povo que foi recluso a vida toda finalmente viver em um mundo livre? A gente imagina que seja normal do ser humano e até instintivo saber viver em liberdade, mas não é bem assim. Essas pessoas que foram criadas na gaiola, enclausuradas dentro das muralhas, presas e completamente limitadas, não podiam furar buracos, pois eram eliminadas pelo governo. Não podiam fazer coisas que voavam para olhar as muralhas de cima, porque senão elas também eram eliminadas. Elas eram proibidas de conhecer ou questionar o mundo lá fora. E graças a isso, elas se tornaram pessoas fracas, frágeis e completamente dependentes das muralhas. Quando as muralhas caíram, as pessoas simplesmente não sabiam o que fazer, porque era inimaginável que aquelas muralhas um dia fossem cair. Ninguém acreditava de fato que alguém ou alguma coisa fosse poderosa o suficiente para derrubar as muralhas. E graças a isso, o mundo daquelas pessoas acabou nesse dia. Muitas perderam as suas vidas e muitos perderam entes queridos. Isso aconteceu graças à confiança excessiva nas muralhas. Uma confiança em algo tão frágil que poderia ser destruído a qualquer momento. É claro que as muralhas por muito tempo fizeram o seu papel, mas é agora que as pessoas conheceriam a realidade da liberdade. E não a realidade boa, seria uma liberdade ruim. A liberdade dos titãs entrarem ali e devorarem eles e a família deles. Essa liberdade nenhuma das pessoas de dentro da muralha desejava. Na verdade, muita gente de dentro da muralha realmente queria ficar enclausurado ali, porque eles se sentiam seguros longe dos titãs. Então algumas pessoas nem sequer ao menos desejavam liberdade. Agora que a gente já entendeu sobre isso e como é difícil expressar a liberdade numa mente de uma pessoa que nunca viveu ela de fato, vamos ver alguns fatos
mais interessantes do que a gente pode exprimir de Attack on Titan. O que realmente dá para tirar da mente do Eren e descobrir se ele foi livre ou não. Se ele realmente conseguiu cumprir o seu objetivo nesse mundo ou se ele deixou algo faltando. Porque o Eren nunca foi livre. O que significa liberdade para você? Para algumas pessoas isso é uma pergunta bem simples de se responder. Para outras, nem tanto. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é a liberdade. Porque eles cresceram em liberdade, eles nasceram em liberdade e nunca tiveram o gosto de realmente estarem presos. Então, as pessoas nem sabem sequer o que é a liberdade, nem como defini-la, nem como valorizá-la. Em Attack on Titan, a gente vê Eren, que é um personagem que nasceu na prisão. Ele esteve sempre preso e não conhecia a liberdade. Na época dos Vikings, no nosso mundo, os Vikings, quando eles chegaram no Canadá e em outros países que tinham as temperaturas mais elevadas, eles sentiram calor. Veja que um bebê viking, desde o seu nascimento, nunca experimentou o calor. Eles viviam em uma terra gélida. No inverno era frio, no verão era frio. O tempo todo era gelo e nevasca para aquele povo. Então, quando eles finalmente sentiram o calor, eles descreviam como uma alegria que vinha de dentro. Algo que eles não sabiam explicar. Eles falavam que ao pisar naquelas terras eles sentiam uma alegria inexplicável. Aquilo era o calor. Eram homens adultos, alguns com mais de 40 anos que nunca tinham sentido calor em toda a sua vida. Essa é a liberdade que o Eren tanto desejava. Algo que nem ele mesmo sabia o que era. Para nós, a liberdade pode ser uma coisa, mas para o Eren, a liberdade era outra coisa. Para o Eren, na interpretação de uma pessoa que nasceu dentro de uma gaiola, a liberdade era não só estar fora daqueles muros. A liberdade era fazer algo diferente, algo genial, era conquistar aquele mundo lá fora como nunca ninguém fez. Era fazer algo tão grande que mudaria completamente a história do mundo para sempre. O Eren estava buscando por liberdade. Uma liberdade que ele não entende o que é, nem de onde vem, nem para que serve. Ele só queria experimentar aquela nova sensação de estar fora das muralhas. O que e quem o Eren queria libertar? Não era ele mesmo. Na cabeça do Eren, o sentido de liberdade era completamente deturpado. E ele não queria libertar ele mesmo. Ele queria a liberdade para os seus amigos. Ele queria a liberdade para Mikasa e para o Armin, como ele sempre sonhou desde criança. Mas acontece que quando o Eren se refere à liberdade, ele não está falando simplesmente de sair das muralhas. Ele é muito mais radical do que isso. E é claro que ele ia querer fazer isso com todo o poder do fundador. Veja bem que isso não é passação de pano pelo genocídio que o Eren fez. O Eren matou muita gente e conseguiu muito com isso. Ele conseguiu cumprir os seus objetivos. Eu não estou dizendo que isso está certo ou errado. Eu estou dizendo que Eren Yeager entende da sua própria forma que liberdade é isso. Quando ele estava no alto do Titã de Ataque, atravessando o mundo com seus colossais e pisoteando o mundo, ele disse: "Ah, isso é liberdade." Então esse é o sentimento e o entendimento do Eren Yeager do que realmente é de fato a liberdade na própria mente dele. Conseguir entender a mente de outra pessoa se chama empatia. E conseguir entender uma mente tão complexa quanto a do Eren Yeager é algo único e inimaginável. Isso nos mostra muito sobre o autor também. A mente do Isayama deve ser extremamente complexa e ele conseguiu retratar toda essa complexibilidade na sua arte. Existe isso nas pinturas de quadros. Quanto mais complexa é a pintura, é uma retratação do próprio espírito artístico do autor. Foi exatamente isso que o Isayama conseguiu fazer, e conseguir fazer isso num mangá, em um anime, é uma coisa extremamente difícil, trabalhosa, e olha, é realmente uma obra de arte. No fim, até a Mikasa ficou livre. Ela, que nasceu como escrava, tinha uma condição de escrava, e o seu sangue a tornava seguidora fiel de alguém. Até a Mikasa foi livre. Tão livre que ela acabou engravidando e tendo filhos. Ah, vai me dizer que você não conhece essa história ainda? Agora eu te deixo com esse vídeo, onde eu explico tudo sobre como a Mikasa engravidou. Mesmo que você tenha lido o mangá até o final, ele não acaba com o pássaro bicando o cachecol da Mikasa. Tem algumas páginas a mais que algumas scans não adicionaram, mas tem no mangá oficial. Mas nós vamos falar isso no outro vídeo, onde eu já preparei todo o conteúdo mostrando no mangá oficial as páginas finais e explicando a família da Mikasa, com quem ela se casou,
e como foi a vida da Mikasa até os seus últimos dias. Tem tudo isso nas páginas finais de Attack on Titan, então confere o vídeo lá na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!